A inadimplência do consumidor no Brasil teve alta de 0,6% no acumulado de janeiro a julho de 2015, de acordo com um levantamento realizado pela Boa Vista SCPC. Eu sou Luciane Miranda e este é o São Paulo Direct da Ducascop TV. E eu converso agora com o economista da entidade, o Flávio Calife. O que aconteceu? A gente está vendo uma evolução, né, positiva, um aumento da inadimplência esse ano. Em relação ao ano passado, a gente viu uma queda, também pequena, mas esse ano uma elevação. Sempre bom lembrar, entender como que nós, da Boa Vista SCPC, calculamos a inadimplência. O cálculo nosso é feito através da movimentação de novas dívidas na nossa base de dados. Isso está apontando agora, né, uma elevação de 0,6% de janeiro a julho e em 12 meses de 1,1%. Além disso, nós também calculamos um dado de pagamento das dívidas antigas. Esse dado hoje está em queda, né, de 2,5%. Então, essas primeiras informações que a gente tem a respeito da inadimplência. E comparados aos dados do ano passado? Então, quando a gente pensa na elevação da inadimplência, a gente tem 0,6% no primeiro de janeiro a julho, a gente tinha uma queda de cerca de 0,7, 0,8 ano passado. Então, o indicador ano passado estava caindo, esse ano está se elevando um pouquinho. E o pagamento das dívidas, que esse ano está caindo um pouco, estava se elevando o ano passado. Ou seja, o cenário era um pouquinho melhor do que hoje. A gente não interpreta o cenário de hoje como um cenário ruim, apesar dessa elevação que a gente está tendo nas novas dívidas, né, e uma queda no pagamento das antigas. Mas está mostrando uma tendência, ou seja, em que o consumidor está tomando menos dívida, está ficando menos endividado, né, muito por conta desse cenário que está bem pior para ele, mas está afetando muito mais o pagamento das dívidas. Então, quando a gente vê essa inadimplência crescendo pouco, ela é muito mais, a nossa avaliação, um reflexo do que está acontecendo no comércio e na tomada de crédito do que uma melhora de capacidade de pagamento do consumidor. E o que pode acontecer até o encerramento deste ano? Este ano, o interessante que está acontecendo é que as variáveis macroeconômicas que afetam o bolso do consumidor e a sua capacidade de pagamento estão piorando rapidamente. A gente teve uma piora significativa já no mercado de trabalho, e temos expectativa que piore ainda mais até o final do ano. Os juros subiram muito esse ano e não vão cair. A inflação também continua muito elevada e também dificilmente vai cair ao longo desse ano. Então, a expectativa que a gente tem é que nesse ano essas variáveis tenham um poder de influenciar a inadimplência de uma forma mais forte do que o ano passado. Elas não eram tão fortes no ano passado, né? Então, portanto, esse ano a gente espera que a gente tenha uma elevação de cerca de 2% dos novos disso ao longo desse ano. Uma coisa que vem acontecendo já desde 2012 é que do lado da oferta do crédito, né, ou seja, quem concede o crédito, né, há uma preocupação muito grande com essa concessão do crédito. Né, aumentou muito o rigor e a seletividade dos concedentes. Então isso tem ajudado também a melhorar, né, os indicadores de inadimplência e não permitir que eles subam muito. Quando a gente fala em 0,5%, 2% de crescimento dos novos registros, é um número bem baixo se a gente olhar para o cenário econômico que a gente tem. Então, essa oferta mais qualificada, né, mais preocupada, tem ajudado isso a acontecer também. Então, a gente vê, por exemplo, no total da carteira de pessoa física, hoje nós já temos 50% dos empréstimos em imobiliário e consignado. São empréstimos com baixo risco, né, e de longo prazo e juros mais baixos também. Isso há 5, 10 anos atrás era menos de 20%. Então, hoje a carteira de pessoa física melhorou bem. É verdade que também diminuiu o risco e diminuiu a participação do setor privado, o que pode não ser muito bom, mas pelo menos para a estabilidade, né, da inadimplência, isso foi positivo. Essa demora em um diálogo dos poderes executivo e legislativo teve impacto, sim, nesses dados e também na situação econômica do país? Nesses dados eu acho que ainda não. Eu acho que as principais reformas que estão sendo feitas no Brasil agora são a reforma, a política monetária, a política fiscal, né, os principais pontos, né, do ajuste da economia brasileira. A política monetária está sendo conduzida de uma forma mais austera, né, com o Banco Central levando os juros mesmo no momento de baixo crescimento da economia, e aparentemente esse ciclo de juros já se encerrou, de elevação dos juros, e deve começar a ceder provavelmente a partir do ano que vem. Então deve melhorar um pouco, mas já trouxe um pouco mais de segurança aí para o mercado financeiro.
né, e para os agentes econômicos. O maior ponto principal, né, está no ajuste fiscal. No início, nós começamos o ano com uma expectativa de superávit de 1% do PIB, de ajuste. Isso não aconteceu, né, já houve uma revisão para 0,15%. E agora nós tivemos ontem um rebaixamento da nota do Brasil, que ainda não perdeu o grau de investimento, mas que ficou mais próximo de perder o grau de investimento, mas que trouxe uma preocupação maior, né, para todos os agentes econômicos e políticos, que aparentemente agora estão mais preocupados em fazer um pacto mais sério, vamos dizer assim, sobre a questão do ajuste fiscal, e se preocupar mais com a questão das contas públicas, entendendo que isso é realmente um ponto muito crítico na economia brasileira. Esse downgrade tem impacto ainda mais forte na confiança? Sem dúvida, se houver mesmo um downgrade, o efeito sobre o mercado de crédito é muito ruim, né? Você vai ter juros que vão ter que ser mais elevados, uma diminuição do crédito e, sem dúvida, uma diminuição de confiança, principalmente dos investidores. Os investidores diminuem muito sua confiança, né? Tiram recursos do país, né? Bilhões de reais podem sair do país à medida que os fundos de investimento não podem atuar num país com grau de investimento que não tenha grau de investimento, né? Então isso afeta muito negativamente a economia. Então eu entendo que vai haver sim um impacto mais preocupado agora com essa questão do grau de investimento. Voltando à inadimplência, o levantamento que vocês fazem com frequência, com a tendência para o ano que vem, isso é possível falar? Nós estamos com uma tendência de elevação da inadimplência para esse ano e possivelmente para o ano que vem também. Se a gente olhar os dados do Banco Central, como é que o Banco Central calcula, diferente da gente, né? Calcula o fluxo de entrada. O Banco Central calcula estoque da inadimplência. Então ele fala, por exemplo, que hoje a inadimplência do consumidor é 5,4%. O que significa isso? Que o total de recursos emprestados, 5,4% de dívidas não pagas acima de 90 dias. Esse é o recurso que eles usam. Se a gente olhar isso no ano passado, era exatamente o mesmo número. Em dezembro de 2013 era 5,3%, também muito próximo de hoje. Então ainda há uma estabilidade na inadimplência neste ano, apesar de todo o cenário pior. A expectativa que a gente tem para este ano ainda é de elevação, tanto nos nossos registros como no indicador do Banco Central, deve se elevar, e mantendo o cenário que a gente imagina que ainda 2016 ainda vai ser um cenário bem ainda difícil, a gente ainda continua, né, com elevação para o ano que vem dos números de registros, falando de 3,5%, e na dívida do Banco Central, que hoje está em 5,4%, a gente imagina que esse ano deve chegar a 5,8%, 5,9% e caminhar para 6,3% mais ou menos no ano que vem, ou seja, o cenário ainda é de uma elevação lenta, né, mas uma elevação sim de inadimplência ao longo dos próximos 2 anos. É possível verificar onde há maior índice de inadimplência no varejo, junto a bancos? Isso é muito difícil de identificar, né? O que a gente costuma ver, né, que do total dos nossos indicadores, que nosso indicador cobre bancos, financeiras, varejo, cartão de crédito, utilities, né, telefonia, né? E quando a gente olha no comportamento, a gente tem a maior parte das dívidas ainda são dívidas bancárias, né? 55% são dívidas bancárias, né? A dívida do comércio chega a 35, 40%, e os demais são dívidas, né, com cartão de crédito, com utilities e obviamente também telefonia, que não são dívidas causadas por um endividamento, mas são dívidas causadas por contas não pagas, né? Então, mais ou menos, essa é a distribuição que a gente tem. A gente está tendo uma elevação maior, um pouco maior ainda nos bancos, né, do que no próprio varejo, né? Mas a composição é mais ou menos essa. Flávio, muito obrigada pela sua participação aqui na Ducascop TV. Eu que agradeço, muito obrigado. Luciene Miranda para o São Paulo Direct, da Ducascop TV.